Olá, queridos amigos, companheiros da Casa do Caminho, uma boa tarde a todos, esperando que todos estejam bem, continuando a nos cuidar como é necessário que seja. Nós estamos aqui mais uma vez agradecidos por essa oportunidade sempre muito importante e bem-vinda de estudar, de refletir e de tentar aprender e internalizar o Evangelho de Jesus. E para a página de abertura do nosso estudo de hoje, eu vou ler a lição número 3 do livro da Esperança, que traz mensagens de Emmanuel. E o título dessa mensagem, que eu estou compartilhando aí com vocês, é Na Construção do Futuro. E ele nos diz, referindo-se à passagem de João, que também é o tema desse capítulo do Evangelho que nós vimos estudando. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. A passagem está em João 18:36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedas-te muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam do poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram semelhantes a quem lhes compete, o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizam. Para todos eles, que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção da obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado do sustento da fé. Emmanuel. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Jesus amado, Jesus querido, nós estamos aqui mais uma vez, unidos, embora virtualmente, mas muito unidos, em Seu nome, na tentativa de seguir a Sua luz em busca do nosso aperfeiçoamento.
da nossa melhoria interior. Agradecemos os nossos mentores, a direção espiritual da Casa do Caminho e pedimos, então, a permissão para encerrar essa pequena prece, darmos início ao estudo dessa tarde, graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos estudar o item 8 do capítulo 2, que são as instruções dos espíritos, que nos traz uma fala muito sentida de quem se intitula uma rainha de França. Nós estamos, então, como nós já dissemos, no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, né, no capítulo 2. E nesse capítulo, o Evangelho nos fala da vida futura, das oportunidades que esse fantástico mecanismo da reencarnação nos dá, dessa ferramenta sublime que é a doutrina espírita em nossas vidas e que nos permite a fé raciocinada, o entendimento que nos atinge a mente, que escorre para o nosso coração e que assim rege os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações. Nós vimos lá no item anterior que falava do ponto de vista, o título do item era até o ponto de vista, né, dessa ampliação do pensamento que o Espiritismo nos possibilita. Essas lições dessa forma que são trazidas pela doutrina, né, que esperaram a espiritualidade, que Deus esperou para que nós estivéssemos mais amadurecidos do que estávamos lá na ocasião em que Jesus nos trouxe a lei do amor e que nos falava por parábolas, porque era assim que nós conseguíamos entender. Então, eu digo mais amadurecidos do que estávamos lá, né, naquela época, mas sabemos que precisamos ainda de muito estudo, de muito trabalho e de muita ajuda, né, nesse processo complexo dessa construção, que é essa construção da nossa maioridade moral, da nossa maioridade espiritual, desse esforço que nós precisamos empreender a cada minuto da nossa vida, desse momento aqui encarnados, para nós irmos debelando pouco a pouco as nossas questões ainda complicadinhas, os nossos enganos, vindo sempre do orgulho e do egoísmo. Então, especialmente aqui, essa nossa irmã se vale desse princípio bendito da intercomunicabilidade entre as dimensões, entre encarnados e desencarnados, e vem nos trazer essa rica experiência dela. Então, ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Nós vemos que esse processo de encarnação, desencarnação, esse processo contínuo, né, que é a nossa existência, que é a nossa vida de espíritos, traz peculiaridades. Cada um de nós tem uma trajetória distinta. Cada um de nós é um espírito único criado por Deus e tem uma trajetória. E há alguns de nós que temos essa dificuldade
de nos desprendermos da matéria. Alguns até não têm consciência de que desencarnaram. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe muito bem disso, que precisam de muito auxílio, porque não sabem ainda nem que desencarnaram. E permanecem ali, na casa onde moraram, enfim, no local onde estavam nessa última existência, materialmente sofrendo, né? Porque não são vistos, nem são ouvidos, naturalmente, mas permanecem ali, agarrados àquela materialidade e sofrendo muito. Alguns também entendem até que desencarnaram, mas mesmo assim ficam na preocupação de guardar os seus bens materiais ainda. Como se diz, caixão não tem gaveta, né? Mas pretendem ainda tomar conta para que ninguém pegue, que ninguém tome posse daqueles bens. Eu ouvi até uma palestra e o palestrante falava de um caso de um irmão que pediu para ser sepultado em pé. Ele fez essa exigência que quando morresse fosse sepultado em pé, para que ele não precisasse se curvar a ninguém. Veja só como é que nós somos, né? Então, continuando, ela diz que, para tornar a lição mais difícil, a realeza não me seguiu até o túmulo. Claro, né? Não segue. Tudo que ela tinha de poder, de riqueza, de dominação sobre os outros, sobre todos que a cercavam, uma vez que ela era rainha, então ela era mais poderosa naquele lugar, naquele reino onde ela estava, todo esse poder e todos esses bens materiais não a seguiram. Ficou tudo aqui embaixo, enfim, na dimensão em que ela estava. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre, chamado sangue azul, né? Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Então vejam, meus amigos, como ela, nesse trechinho, ela conseguiu resumir tantos sentimentos contraditórios, difíceis. O primeiro, ela cita logo o orgulho, que ela reconhece que foi o que a levou a aquele estado que ela estava de estupefação. Como assim ela não era mais rainha? Onde ficou tudo aquilo que ela conquistou? Não é que no entendimento dela eram conquistas, né? Então ela fala de humilhação, de desilusão, sim, porque ela conseguiu constatar, quer dizer, estava ali mostrado para ela que nada mais daquilo tinha valor. E aquelas pessoas a quem ela maltratou tanto, a quem ela pisou, em quem ela pisou, estavam ali numa situação muito melhor do que a dela. Então, ela ali, aí mais um sentimento, a compreensão. Aqui ela teve o estalo, como se fala, a revelação. Nesse momento, compreendi. Então, ela teve esse bem, essa bênção, como se fala, da compreensão, de entender que nada daquilo que ela pensava que era o poder, que era o mundo dela, que era tudo que a cercava, que aquilo ali era tudo que existia, ela vê aquilo tudo cair por terra, aquilo era nada, aquilo era poeira, não significava nada, e o poder que ela tinha.
o poder de mandar e as pessoas obedeciam no ato. E nada mais disso era verdade. Ela não mandava mais em ninguém. E aquelas pessoas que ela humilhava, que estavam ali sob o mando dela, sob o poder dela, estavam agora numa situação muito melhor, que ela era a situação, na verdade, que ela desejaria estar. Mas ela tem essa compreensão, ela tem essa luz, esse brilho, esse farol. Ela entende que aquilo tudo era inútil, que aquilo tudo que foi buscado com tanta avidez, quem sabe até por meio de guerras, quanta, é, quanta luta pode trazer uma disputa de poder, né, nas mais diversas instâncias. E como a gente vê até hoje em dia, não precisa ser de rei nem de rainha, mas quanto prejuízo moral pode trazer uma disputa por um poder, por um cargo de direção de uma empresa, enfim, de um governo, de uma prefeitura, uma eleição, quanta coisa por, por cima de quantas pessoas pode se passar, quanto desalento é provocado, quantas coisas ruins são feitas pisando nas pessoas em busca nessa disputa cega pelo poder, essa avidez que ela fala, né? É essa coisa que provoca tantas coisas ruins para se chegar ali, para se chegar num determinado posto. Aqui no caso dela, na posição de rainha. Então ela diz, seguindo, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso, olha, descoberta que ela fez, abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática. Olha quanto que nós estudamos para entender isso. A caridade em toda a sua perfeita prática. Caridade total. Caridade no olhar, caridade no pensar, para que o agir reflita esse amor que é a caridade. Ela então, consegue vislumbrar essa caridade em toda a sua perfeita prática, benevolência para com todos, para com todos. Ela descobre, então, a irmandade em Deus, o fato de que todos são iguais, que aquele poder, que aquela dominação que ela exercia, não tem mais significado algum quando vai para a vida real, para a vida do espírito. Não se pergunta o que fomos, não se pergunta o que fomos, que cargo você exercia, quantos títulos você tem, cadê o seu currículo? Nada disso é perguntado. Mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. E quem pergunta isso quando a gente chega lá? A nossa consciência. É a nossa consciência que no momento que nós estamos desencarnados, se abre, aflora, os sentidos se ampliam e é ela, ou melhor, nós, que vamos nos perguntar e que vamos nos defrontar sem nenhum subterfúgio, sem nada para botar debaixo do tapete. Não há tapete. Nós vamos nos defrontar com o que nós fizemos realmente. Nós vamos defrontar com os momentos de falta de caridade, com os momentos de desamor, com o bem que nós deixamos de praticar. Ó Jesus, continua ela, disseste que teu reino não é desse mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele.
é o céu, como ela fala. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Ela faz uma imagem bonita, porque normalmente o trono está no alto. Nunca é muito difícil, né? Você não vê um trono, também a nossa vivência de ver tronos e castelos, só mesmo em livros e filmes, mas sempre um trono, nem que seja um patamar, um degrau, ele está no alto exatamente para mostrar essa dita superioridade. Sempre que nós imaginamos um trono, nós não imaginamos uma cadeira, por mais bonita que seja, ao resto do chão. Nós imaginamos numa altura. Temos quadros que vemos pintados sempre, mesmo que não seja em um trono, nessas batalhas que nós vemos também, o rei, o comandante, sempre aparece num alto, num lugar mais alto para exatamente, fisicamente, mostrar essa altura de poder. O poder é uma coisa que está mais alta do que as outras pessoas, enfim, as outras situações que se encontram ali. Mas, então ela faz essa imagem, que os degraus do trono não aproximam ninguém do céu, quer dizer, você não sobe para o bem naqueles degraus. Aqueles degraus só levam à fisicalidade do trono, que não leva a nada, na verdade, na hora que vale mesmo, né? Agora, quando ela diz que são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem ao céu, procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores, ela quer dizer aqui que o caminho que estava ali, que ela estava achando que eram as flores, que era aquele poder, que era a vida que ela levava no meio daquela riqueza toda, daqueles bens materiais, daquele ouro, daquelas joias, daquelas roupas, enfim, aquilo ali para ela eram as flores, porque era o caminho fácil. Então, é isso que ela quer dizer. Não quer dizer aqui que nós não leiamos que é preciso sofrer para crescer. Por que nós sofremos, então? Nós passamos por dificuldades, não porque Deus queira que nós soframos, não porque Jesus acha que nós temos que sofrer, e sim porque é sempre a responsabilidade. Nós precisamos daquilo. Não é o que nós merecemos, é o que nós precisamos. É um mecanismo de retificação. Sem aquilo, se nós conseguimos aprender sem aquilo, ótimo. A questão é que, normalmente, nós precisamos disso para aprender. Então, é isso que será, é isso que nós vamos receber, porque é disso que nós precisamos. Só por isso. Não é porque nós tenhamos que ser punidos. Não é porque Deus deseja, Deus não é punição. Muito pelo contrário. Deus é amor e muito amor, amor infinito, amor incomensurável por nós. Então, se nós temos provas, se nós passamos por expiações, é porque é só assim que a gente aprendeu, é que a gente vai aprender. Porque é daquilo que nós precisamos para aprender. Só por isso. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Acabou. Ali é a realidade. Ali é a vida real. Nós somos espíritos. A vida espiritual é a vida real. Então, na espiritualidade não há ilusões. Nós vamos ver tudo claramente. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra. Também é muito bonito, eu acho, essa imagem que ela faz, de uma sombra. Imagina a gente querendo pegar uma sombra. Essa riqueza, esse poder, tudo isso, era uma sombra. É como se nós quiséssemos pegar água com as mãos. Vai escorrer, vai sumir, não vai ficar nada.
é essa imagem que ela faz da sombra. É como se nós quiséssemos agarrar uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Quais são esses bens sólidos? São os bens. O bem é o bem que nós façamos aos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos incondicionalmente, a todos os que se cercam de nós, desde o mais próximo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas com quem nós cruzamos na rua. É pensar o bem, é fazer o bem pelo bem, é exercer a caridade plena, como ela diz ali, caridade plena. Não é caridade esperando retorno, não é uma atitude que a gente acha que está fazendo bem para o outro ver que a gente está fazendo bem. Isso aí também não adianta nada nem leva a nada. É realmente o bem pelo bem. Então, esses são sólidos e duráveis. Esse é o bem sólido e durável. Porque o que nós adquirimos de virtude, o que nós adquirimos de crescimento moral, ninguém tira de nós. Nós podemos ter 1000 encarnações, que as conquistas morais que nós obtivermos, nós não perdemos. Elas são difíceis de conquistar em plenitude. São difíceis. Nós estamos aqui no nosso trabalho de formiguinha. Mas, quando nós conquistamos, nós não as perdemos mais. Elas são conquistas do espírito. Como conquistas do espírito, elas atravessam encarnações, porque elas ficam e nós vamos reencarnando com aqueles ganhos morais, com aquilo que nós, com esses bens sólidos que ela fala. São sólidos e duráveis, porque duram todas as encarnações que nós tivermos que passar daqui para frente. Então, ela fala muito bonito no final. Tenham piedade, faz parte da caridade, da benevolência, da indulgência, que são as conquistas que nós precisamos. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces. Olha que beleza, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. A prece aproxima o homem, nos aproxima de Deus. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçam. Então, ela recomenda que nós possamos dirigir nossas preces a esses irmãos que se encontram em dificuldade. Então, as nossas preces são sempre ouvidas, elas sempre atingem os objetivos, elas sempre são recebidas e são retornadas. Não há prece em vão. Então, que nós possamos nos lembrar também desses irmãos que estão necessitados, porque a prece ajuda muito a que eles atinjam essa compreensão que essa nossa irmã conseguiu atingir. Então, nós precisamos lembrar sempre que nós viemos, que a cada oportunidade encarnatória nós recebemos de acordo com o que nós precisamos para o nosso crescimento. Ninguém encarna assim, vai lá, está na hora. Não é assim. Bem, há espíritos, nós sabemos que há reencarnações compulsórias, mas, via de regra, há o planejamento. Nós nos reunimos com os nossos mentores, com a equipe espiritual que está lá pronta para nos ajudar, com o bom senso que nós não temos ainda, porque nós não temos, porque nós achamos que vamos fazer muita coisa, porque nós estamos lá desencarnados, e quando nós chegamos na matéria, o egoísmo aflora, a materialidade é muito forte, o corpo físico é muito forte, então nós
achamos que vamos fazer mais do que nós podemos realmente, a espiritualidade, então, nos alerta para isso e nos manda, vamos dizer assim, com tudo que nós precisamos, na medida que nós precisamos, o lugar onde nós vamos reencarnar, as pessoas à nossa volta, os amigos, os parentes, o tipo de trabalho, os recursos que nós vamos ter, tudo aquilo que nós precisamos para nos darmos da melhor maneira possível. Agora, quando chegamos aqui, nós somos os responsáveis por tudo isso. Então, nós é que vamos dar o destino, é a responsabilidade. Nós podemos nos adiantar nesse crescimento moral, como nós podemos estacionar. Há esse consolo, né? A gente não regride. Nós só podemos, a lei do progresso, bendita, lei de Deus, está aí para nos amparar. Mas nós podemos perder tempo, nós podemos estagnar e não crescermos tanto quanto podíamos, porque nós viemos com todo o potencial para isso. Mas também nós podemos amenizar provas, nós podemos andar mais rápido, vamos dizer assim, dependendo da nossa conduta, dependendo, e olha que nós temos aí a ajuda bendita do Espiritismo. Então, vamos nos valer de toda essa ajuda que nós temos tão abençoada, e vamos procurar crescer na nossa trajetória. Vamos ouvir todos os exemplos, vamos ler o Céu e o Inferno, que assim como essa irmã nos trouxe, o Céu e o Inferno nos traz inúmeros depoimentos de espíritos como se houveram na espiritualidade. Então, e vamos procurar estudar, vamos procurar toda a ajuda necessária que nós temos à mão. E vamos sempre agradecer a Deus, agradecer por nossa casa, agradecer por nossos amigos, agradecer pela doutrina e agradecer muito pela oportunidade de estudo. Muito obrigada pela atenção de todos, que nós possamos ficar com toda a paz de Jesus nos nossos corações. Graças a Deus.